Vamos lá? Relembrando que neste momento nós estamos enfatizando a epistemologia social, o aspecto das estruturas e como tentar assegurar condições para que um conhecimento qualificado dos fatos possa estar na base de uma decisão também de qualidade, uma decisão de melhor qualidade, relembrando tudo que foi referido aqui a respeito da noção de dispositivo, do papel político do dispositivo, de uma nova teorização do processo a partir desta ideia de dispositivo, das contribuições importantes de Michel Foucault, Agamben e Rui Cunha Martins. Seguindo com os não processualistas, entre os penalistas havia na Itália um extraordinário, Francesco Palazzo. E é o Palazzo que vai falar de um vírus inquisitório que persiste, que insiste em resistir no organismo do processo penal italiano, algo como uma mentalidade inquisitorial, e irá chamar a atenção para as estruturas dos procedimentos. Ele dirá, e nisso ele é acompanhado por Franco Cordeiro, ele dirá que procedimentos bifásicos, de um modo geral, são os procedimentos despreocupados com aquela filtragem dos elementos probatórios que deve ser levada adiante. A filtragem dos elementos probatórios deve ser concretizada para diminuir os riscos de erro no julgamento. Toda a primeira etapa da nossa conversa de hoje se concentrou exatamente na centralidade da verdade, que vai repercutir no campo das atividades probatórias uma hierarquização na qual a última atividade probatória, se nós pudéssemos dividir as atividades probatórias analiticamente, nós pensaríamos em quatro, no modelo de 4 atividades probatórias, imaginando o que acontece entre a notícia crime e a decisão de uma causa. E essas 4 atividades probatórias, elas também serão a via de uma série de controvérsias, de problemas cuja decisão ora vai apontar para um modelo mais autoritário, ora para um modelo menos autoritário de arbitramento de responsabilidade penal. Então, a primeira atividade probatória é a proposta de prova. A quem incumbe a proposta de prova? Propor a prova é algo das partes, propor a prova é algo do juiz. Nós vimos aqui na referência ao texto de Hélio Tornaghi o que ele pensa disso. Os problemas que estão aí são problemas relacionados ao ônus da prova, a poderes instrutórios do juiz. Uma segunda atividade probatória, então a primeira atividade probatória é aquela que está centrada na ideia da proposta de prova. Uma segunda atividade probatória está relacionada a conhecer os elementos probatórios. De que maneira os sujeitos, os interessados, tomam conhecimento dos elementos probatórios. A aquisição das informações. A aquisição das informações é algo fundamental. Essas duas atividades, esta e a seguinte, são fundamentais na análise que nós estamos desenvolvendo aqui. Essa primeira
na ordem, a aquisição da prova, ela coloca, de um modo geral para nós, no Brasil, ela irá colocar problemas de licitude e ilicitude. O inciso 56 do artigo 5º da Constituição dirá: são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Portanto, saber, e aí cumprimento o professor Maurício Dita, que chega muito carinhosamente agradecendo o convite. Professor, aí, uma cadeira, né, que a gente tinha. Não, professor, nós tínhamos aqui já pensado nisso aqui. Por favor. Obrigado. Que é isso? Obrigado. A forma relativamente comum de se tratar a questão da aquisição da prova no direito brasileiro está associada à licitude ou ilicitude da obtenção da informação. De que modo se soube da existência da testemunha? Como se soube que havia uma testemunha? Como se soube da existência de um documento? Ou de uma coisa? De um objeto? De uma arma? Os temas de aquisição da prova tradicionalmente estão ligados a isso, a segunda atividade. A terceira e a mais negligenciada, e é nela que a gente vai centrar a atenção, é a partir do momento em que se tem essa informação, como introduzir a informação no processo, informação probatória no processo, o ingresso da prova no processo, como eu faço ingressar no processo o depoimento de uma testemunha japonesa, um japonês. Ou como eu faço ingressar no processo 1 quilo de cocaína. Ou como eu faço ingressar no processo um cadáver. E são questões que, se nós observarmos a nossa doutrina, elas são bastante negligenciadas. São temas quase sempre tratados como situações cuja irregularidade no ingresso pode ser corrigida. Pode ser corrigida. A quarta atividade probatória é essa que centralizou a atenção dos processualistas brasileiros, dos processualistas portugueses. Tem insistido nisso porque vai acontecer nos dois lugares. É a valoração da prova. A valoração da prova e tudo aquilo que nós já falamos da valoração da prova. Então, o Francesco Palazzo quer falar. Um procedimento estruturado, sem um filtro que de fato se preocupe com a identificação da fonte da informação. Afinal de contas, como se descobriu aquela pessoa? E com a qualidade da informação, é realmente essa identificação via exame de material genético é realmente fiável? Esta expressão se refere a uma específica atividade probatória que não aparece nesse contexto, que é a chamada fiabilidade probatória. Investigação sobre a fiabilidade probatória, que nós iremos chamar de prova sobre a prova. Prova sobre a prova. A inexistência destes filtros, a inexistência de uma atividade de prova sobre a prova, um pouco descolada da única preocupação que diz respeito com a ilicitude probatória. Tudo bem, vamos admitir, a fonte da informação ela não é ilícita. Eu nem sei também se ela é ilícita ou não, porque muitas vezes eu não sei qual é a fonte. Então, para eu poder rastrear, para eu poder fazer uma afirmação sobre ilicitude e ilicitude, eu tenho que rastrear a fonte. Eu tenho que localizar a origem dessa informação. Mas ainda que ao percorrer esse caminho eu encontre a fonte, a qualidade dessa informação, aquilo que é uma terceira atividade probatória menosprezada em uma perspectiva mais autoritária de processo, ela é fundamental, porque é ela, ali, a qualidade da informação que vai ser decisiva no arbitramento da responsabilidade.
a prova sobre a prova sobre a condição de um elemento ser prova. Ela é fundamental para isso, do ponto de vista da epistemologia social. O procedimento tem que estar estruturado para introduzir uma etapa dessa análise, que seja específica desta análise. E uma estrutura bifásica, irão dizer Palazzo, Cordeiro, ela está preocupada com aquela quarta etapa, com a valoração da prova, com a autoridade moral do juiz, uma condição especial, ser superdotado de poderes de conhecimento, uma entidade cognoscente mítica especial, que dispensaria qualquer... Ele, ao avaliar a prova, e as questões de relevância entram aí, ao avaliar a prova, ele saberá exatamente separar o joio do trigo. O procedimento nosso, tradicional, ele é bifásico. Ele tem, volto a dizer, não compreendo isso, não entendo o processo a partir dessa chave de leitura que eu propus a vocês, se eu só pensar o processo a partir da denúncia queixa. Eu só pensar o processo formal. Se eu não ampliar o meu horizonte para entender como método de arbitramento de responsabilidade a investigação ou todas aquelas outras formas que nós vimos ontem. Só tem uma primeira etapa do processo, que é a investigação criminal, e uma segunda etapa, que é o juízo, a instrução, o que seja. Sem esse filtro, eu vou ter aquela superioridade autoritária que eu mencionei. O foco vai estar na valoração. Uma estrutura de processo penal que queira ser redutora de danos, que queira reduzir os riscos de distorções epistêmicas, ela necessariamente introduz entre a primeira etapa de pesquisa de informações e a segunda etapa de instrução probatória, uma etapa de admissibilidade de acusação, na qual um juiz funciona como gatekeeper. Ele não será apenas o juiz da viabilidade daquela acusação. À luz das informações que foram colhidas, a pretensão acusatória deduzida faz sentido, ela é racional? Se tudo aquilo que o Ministério Público se comprometeu a demonstrar, ele efetivamente demonstrar, o resultado prático será a obtenção de uma sentença condenatória, conforme o Ministério Público está pleiteando, isso é uma questão importante. A gente vai discutir no campo da justa causa. Então é uma questão que não foge muito da nossa tradição do processo penal. Mas do que nós estamos falando aqui é de outra coisa. Nós estamos falando de um juiz que vai se fazer e vai fazer àqueles sujeitos outro tipo de pergunta. Aquela pergunta, já que o colega está investigando as colaborações premiadas, eu me aposento no tribunal, inicio minha atividade como consultor, e meus primeiros 2 pareceres foram no caso Banestado. E me levaram questões, a mesma questão em 2 casos diferentes, que diziam a respeito a um conjunto de informações disponíveis para o Ministério Público, cuja notícia da sua existência não era detectável. Muito claramente, é a minha opinião, ali eu estou falando de um caso concreto que eu estou tomando como referência para a nossa análise, lembrando que a teoria é a teorização da experiência. A fonte era uma fonte rastreável. Resultava, aquelas informações, elas haviam sido produzidas no âmbito de cooperação policial internacional.
regulada por um tratado específico de cooperação Brasil e Estados Unidos. No entanto, não se tratava de uma cooperação para aquela situação concreta. E o tratado trazia uma regra que limitava o uso da informação para a situação concreta da solicitação. Portanto, um rastreamento efetivo daquela informação implicaria em desvelar, em revelar que a origem da informação nos levava a uma situação de impossibilidade de emprego desta informação. Ela só poderia ser empregada naquele caso Y e não no caso Z que estava ali. Bem, isso eu analisei como um professor convidado a fazer análise da questão. A estrutura trifásica coloca sob responsabilidade do juiz fazer esta análise que eu fiz. Se perguntar, e perguntar ao Ministério Público, afinal de contas, como você soube que havia uma conta corrente aberta no banco? Não. Sem resposta, o processo não prossegue. Sem resposta, por exemplo, de que aquele quilo de cocaína é o mesmo quilo de cocaína apresentado ao perito, que é o mesmo quilo de cocaína devolvido à autoridade policial e entregue ao Ministério Público, o processo não prossegue. Que o conteúdo de um determinado equipamento informático, as informações mantidas no disco rígido, obtidas, extraídas de um disco rígido, de um determinado equipamento, elas podem ser consideradas, para uma posterior análise, preservadas de risco de manipulação. Como é que é isso? Como é que é isso? Uma busca e apreensão. Vamos supor que estamos aqui, nesse encontro, e um oficial de justiça se apresenta agora para cumprir uma busca e apreensão deste equipamento. De dois equipamentos que estão aqui à minha frente. Um ligado e um desligado. Como é que ele vai executar esta ordem? O que ele vai fazer? Desliga o que está ligado? Liga o que está desligado? Existe um protocolo para lacre de equipamentos digitais. O que está desligado continua desligado, o que está ligado continua ligado, e um determinado programa lacre é introduzido no equipamento, preservando a condição dele e o protegendo contra manipulações. O que vai fazer o juiz nesse juízo nessa função de gatekeeper, esse juízo de análise do que está chegando? Lembra do que eu falei? A acusação é também uma proposta de atividade probatória, desenvolvimento estratégico de atividade probatória. Ele vai fazer a pergunta lá ao Ministério Público. Foram lacrados os equipamentos? Se a resposta for não, ele não vai discutir o conteúdo do equipamento, eu não entro na etapa da valoração. O que é isso? Quando ele faz a pergunta, ele está exigindo algo que, claro, dentro de uma estrutura de normalidade, o Ministério Público teria feito, que era a prova de que tinham sido lacrados. Olha, a execução desta busca e apreensão do equipamento foi realizada por um oficial de justiça e um perito. Este perito introduziu o programa que preserva o equipamento e o seu conteúdo de possibilidades de manipulação. Então você tem uma prova da prova. Aquela terceira etapa tão descredenciada, tão negligenciada, ela passa a ter uma importância. Porque, afinal de contas, a valoração é sobre o elemento probatório. Eu tenho que garantir que esse elemento probatório seja minimamente fiável. E observe, não se está falando aqui de licitude probatória ou ilicitude probatória. O oficial entrou com mandado. Ele entrou na casa.
Ele entrou na casa e encontrou a arma. Mas eu quero saber se aquela arma é a mesma arma que o perito examinou. Esta estrutura do procedimento, portanto, ela não é uma estrutura pensada estritamente para assegurar a presunção de inocência num aspecto da presunção de inocência que é exigir que um processo apenas seja instaurado contra uma pessoa se os elementos informativos que estão a sustentar a acusação têm uma consistência bastante razoável, tem uma força probatória bastante razoável. Antes eu me pergunto o que é força probatória e qual é a força probatória desses elementos. Análise individual da força probatória de cada elemento, epistemologia individual. A estrutura do procedimento ele faz com epistemologia social. Epistemologia social. Lembram da questão da teorização, do dispositivo, de tudo aquilo que nós falamos? Nós dispomos de alguma coisa do gênero no processo penal brasileiro? Os artigos 394 a 399 da reforma nos deram isso. Mas como eles nos deram isso se isso não existe? Como no seu exemplo parece ser até o ingresso daquela informação sem a identificação da fonte de prova, quase que uma concessão do próprio juiz. No lugar dele funcionar como gatekeeper, ele deixa as portas do processo abertas. Deixar as portas do processo abertas é o sistema anterior. Isso aqui, se eu pudesse, eu não tenho essa habilidade, eu descreveria do meio ali como uma membrana permeável. Muito permeável. Porque está aqui, está o tempo todo entrando ali. Aqui não. Aqui eu tenho uma membrana mais rígida, bastante rígida. Para passar ali, tem que passar por um filtro, que não é só um filtro de probabilidade de condenação, mas é principalmente, especialmente um filtro de qualidade da informação. Voltando à orientação criminológica do processo penal, as questões que estão a demandar a nossa teorização. O desenvolvimento das investigações criminais. Lembram do João Mendes Júnior? Ele tem uma obra que é Fé Pública. Tem uma obra que é Fé Pública. Primeiro processualista penal brasileiro, segundo importantes setores da doutrina, ele além de ter uma filiação que nós já vimos, a uma filosofia clássica fundada na ontologia, ele tem uma concepção de uma presunção de legalidade dos atos do poder. Hoje a reunião pela manhã no Instituto de Defesa do Direito de Defesa foi para pensar esse mito da presunção de veracidade do depoimento policial. Tem um respaldo, tem uma história, Marcelo. Isso, essa história, como outras tantas, nós já vimos isso, passamos a noite de ontem, o dia de hoje vendo isso, ela vai remontar a essa estrutura, essa combinação de filosofia, de pensamento filosófico, de pensamento político, de instrumentalização disso tudo numa forma de controle social específica. Mas vamos lá vamos para essa recente decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a tutela do domicílio, sobre o nosso sentimento a respeito dela, sobre o que está dito aqui. Vou contar uma história. Era um dia 20 de novembro. Meu filho tem 22 anos, deve ter uns 12 anos essa história. 20 de novembro é o dia de Zumbi dos Palmares. No Rio de Janeiro é feriado. Aqui da manhã. Pois bem, estávamos lá, eu, em casa, assistindo TV Justiça, e o Felipe, pequeno, querendo ir embora para feriado, vamos para fora, vamos jogar bola lá fora e tal, mas era um julgamento importante. Era um julgamento do Supremo Tribunal Federal
a respeito da admissibilidade de uma acusação contra um ministro do Superior Tribunal de Justiça e desembargadores do Tribunal Regional Federal e um procurador da República. O prosseguimento da sessão de julgamento da admissibilidade da acusação contra essas pessoas. Ele disse, olha, segura aí, deixa eu acompanhar aqui o julgamento, depois a gente sai para jogar bola. E aí o Felipe ficou brincando com a bola, e voltava, né? Aquela coisa do filho, né? Que fica jogando bola no quarto para te tirar do quarto, né? Garoto com 12 anos de idade. E tinha escuta ambiental. Havia escuta ambiental, essa escuta ambiental ela tinha sido colocada em gabinetes e escritórios de advogados. Mas o problema das pessoas que estavam sendo investigadas é que elas trabalhavam muito. De segunda a sexta. Chegavam 8 horas da manhã no fórum. Saíam 9 horas da noite. E aquele tema tinha passado distante de qualquer tipo de reflexão do estranho lá, do ministro relator, que também era um ministro presidente da investigação, essas coisas do processo penal brasileiro, que também entram aqui, mas que não é disso que eu estou falando. Ministro constitucionalista também admite a acusação. Aí um terceiro, um quarto, uma primeira divergência do ministro Marco Aurélio. Isso não me parece muito razoável. Uma segunda divergência, já aí, do ministro Celso Mello, que é antecedida por uma pergunta. Quando instalaram as escutas? Essa é uma pergunta de prova sobre a prova. Aí, mexe daqui, mexe dali, gira para cá, gira para lá. Porque os homens trabalhavam lá de segunda a sexta, chegando 8 horas da manhã, sendo 9 horas da noite. O relator disse, eu autorizei a instalação das escutas de madrugada.